Nosso passeio começa pelas escadarias de pedra dos Jardins do Jerusalém National Park, um dos pontos mais emblemáticos para quem deseja contemplar a beleza natural e a densidade histórica da cidade. Esses jardins estão situados junto aos muros externos da Cidade Velha de Jerusalém, na região conhecida como Zona do Armistício de 1949, um território de profundo significado político e simbólico. Essa faixa de terra, também chamada de linha verde, foi traçada de forma imaginária sobre o mapa, diretamente sobre os muros após a Primeira Guerra Árabe-Israelense de 1948. Os acordos de armistício firmados no ano seguinte entre Israel e 4 países vizinhos, Egito, Jordânia, Líbano e Síria, colocaram fim ao primeiro conflito armado do recém-criado Estado de Israel. A linha que separava territórios agora marcava não apenas fronteiras militares, mas também cicatrizes de uma cidade dividida, onde cada pedra carrega camadas de disputas, memórias e fé. Enquanto caminhamos, é impossível não sentir o peso da história sobre nossos pés. Ao nosso redor, as árvores e jardins cuidados contrastam com o silêncio reverente do parque e o barulho da cidade moderna logo adiante, criando um ambiente de transição entre passado milenar e o presente pulsante. A linha verde imaginária que cortava esta área segue ainda hoje, em paralelo à movimentada Yafo Street, uma das principais artérias da cidade de Jerusalém. É por essa avenida que seguimos em direção ao coração da cidade, caminhando lado a lado com o antigo e o novo, o secular e o sagrado. Pouco adiante, alcançamos o marco simbólico da praça suspensa de Tzvi Fish, um ponto de encontro entre turistas, moradores e estudantes de arqueologia. Deste local elevado, temos uma vista privilegiada da transição entre Jerusalém Ocidental, a moderna, organizada e multicultural, e os limites que nos conduzirão à Cidade Velha, com seus portões de pedra, suas vielas estreitas e seus séculos de conflitos, fé e reconciliação. Ao redor da praça, esculturas e placas trilíngues em hebraico, árabe e inglês marcam a diversidade e a complexidade desta cidade, que pertence a todos e a ninguém ao mesmo tempo. Cada passo que damos daqui em diante será como atravessar páginas de um livro vivo, entre ruínas e ruas, que continuam contando histórias mesmo quando não há mais ninguém para narrá-las. Este é o ponto de partida do nosso passeio, e o que está diante de nós é mais do que um simples roteiro turístico. É uma jornada de redescoberta, onde cada pedra pode ser uma testemunha silenciosa de fé e de dor e também de esperança.
Mais adiante, a noroeste, avistamos o Portão de Jafa, uma das entradas mais antigas e emblemáticas da cidade velha de Jerusalém. Ao longo dos séculos, esse portão tem sido passagem de comerciantes, peregrinos e exércitos, e hoje continua sendo um ponto de encontro entre o passado e o presente da cidade. Ao atravessá-lo, somos conduzidos a Omar Ben El-Khattab Street, uma das ruas mais estreitas, porém movimentadas, que nos inserem diretamente no coração histórico de Jerusalém. O contraste entre os sons modernos e as pedras milenares já se faz sentir logo nos primeiros passos. À esquerda, logo após a entrada, encontramos um pequeno e discreto posto de informações turísticas. Apesar de sua aparência modesta, ele é bastante funcional e pode ser um ótimo ponto de apoio para quem deseja se orientar melhor nesse labirinto sagrado de ruas, muralhas e histórias vivas. Poucos metros adiante, à esquerda, encontramos uma travessa estreita, conhecida informalmente como a Latin Patriarch Street. Apesar de não constar oficialmente como uma rua nomeada no mapa da cidade, este caminho leva até o edifício do Patriarcado Latino de Jerusalém, a sua tradução, uma importante instituição católica com sede na Terra Santa. Ali funcionam escritórios administrativos e pastorais, que servem como referência para quem busca compreender o papel da Igreja Católica Romana na região. Continuando por essa via, também à esquerda, observamos o Christian Information Center, um centro de apoio voltado especialmente aos visitantes cristãos. À direita da rua, um grupo de turistas se reúne diante da célebre Torre de Davi, um dos monumentos mais emblemáticos da cidade. Essa antiga fortaleza medieval, que hoje abriga um museu e sítio arqueológico, tornou-se um verdadeiro símbolo histórico e espiritual de Jerusalém. Já do lado esquerdo, se destaca a charmosa Christ Church Guest House, um local tranquilo para visitantes que desejam se hospedar dentro dos muros da cidade velha. O pátio interno é cercado por árvores frondosas, flores e edifícios em pedra que exalam serenidade. Em frente está a Christ Church, a primeira igreja protestante construída no Oriente Médio ainda no século XIX, um espaço de fé, história e acolhimento. Seguimos ainda subindo pela Omar Ben El-Khattab Street, que após uma curva fechada à direita, nos conduz a uma viela conhecida como Rua do Patriarcado Armênio. Esta via corresponde a um trecho da antiga Rua James, localizada no coração tradicional do bairro armênio da cidade velha de Jerusalém. Caminhar por esta rua é como atravessar séculos de história viva, ladeada por muros de pedra e construções silenciosas que testemunham as gerações que aqui passaram. É aqui que encontramos a imponente Catedral de São Tiago, um dos locais mais sagrados para a comunidade armênia, local e sede espiritual da venerada Igreja Apostólica Armênia. A via nos leva até um pátio silencioso e reverente, marcado por um pórtico em arco e paredes de pedra, adornadas com entalhes armênios, que revelam uma arte litúrgica preservada com zelo ao longo dos séculos. Este local também costuma ser ponto de encontro para turistas de diversas partes do mundo, encantados com a atmosfera densa de espiritualidade e beleza que envolve a região. Um pouco mais adiante, ainda à esquerda, se revela uma viela que conduz a St. James Street. Seguimos caminhando por esta mesma rua do Patriarcado Armênio, até alcançarmos novamente à esquerda esta catedral,
a St. James Cathedral Church, também chamada Catedral Armênia de São Jacó, em sua designação original. Trata-se de uma igreja armênia do século XII que carrega em sua arquitetura e liturgia a memória viva de dois importantes personagens da fé cristã: Tiago, filho de Zebedeu, também conhecido como Tiago o Maior, e Tiago, irmão de Jesus, conhecido como Tiago o Justo. À direita observamos um estacionamento que pertence ao quarteirão residencial do bairro Armênio. As ruas por aqui, apesar de estreitas e carregadas de história, ainda convivem com o fluxo constante de veículos, o que por muitas vezes quebra o silêncio desse cenário milenar. Continuamos nossa caminhada por estas ruas que mesclam o antigo com o cotidiano moderno. Finalizamos assim a primeira etapa do nosso passeio, chegando diante do Zion Gate, o tradicional portão de Sião, uma das 8 entradas que atravessam as muralhas da Jerusalém histórica e que nos conduzirá à próxima parte desta jornada sagrada. A entrada do portão de Sião nos conduz a um trecho ainda inserido na antiga zona do Armistício, agora já dentro dos limites do histórico bairro armênio, seguindo pela Hatzion Street. Diferente do amplo portão de Jaffa, essa passagem é mais estreita, com curvas acentuadas e pouco tráfego de veículos, o que preserva sua atmosfera mais silenciosa e contemplativa. À medida que avançamos por essa rua de pedras antigas, o cenário nos envolve como uma verdadeira viagem no tempo. À nossa direita se eleva a fachada do imponente Mosteiro Franciscano de Jerusalém, dedicado a São Francisco de Assis, fundador da Ordem Franciscana. O mosteiro repousa sobre o Monte Sião, logo ao lado do portão por onde acabamos de passar. Suas altas muralhas de pedra, sólidas e silenciosas, parecem guardar segredos milenares, enquanto os grupos de peregrinos e turistas circulam com curiosidade reverente, atentos a cada detalhe da arquitetura. Seguimos pela lateral esquerda do mosteiro, imersos nesse ambiente de espiritualidade e história viva, até chegarmos a um dos pontos mais emblemáticos do judaísmo, a tumba do rei Davi. Segundo uma tradição medieval que remonta do século IX, este local seria o túmulo do célebre rei de Israel, o poeta, guerreiro e adorador, cuja história atravessa toda a narrativa bíblica. Durante os períodos do mandato otomano e mais tarde no mandato britânico, o local era conhecido como Magan al-Nabi Daud, o santuário do profeta Davi, e foi considerado por séculos um dos mais reverenciados santuários islâmicos de Jerusalém. Atualmente, o local está sob a administração do seminário judaico conhecido como Yeshiva da Diáspora, e permanece como um destino de grande devoção, especialmente para os judeus do mundo inteiro. Acredita-se que o edifício da tumba do rei Davi tenha sido erguido sobre os alicerces da antiga Hagia Sion, também conhecida como Igreja Apostólica do Monte Sião. O que restou de seu piso térreo abriga hoje o espaço venerado como o túmulo do seu rei Davi, enquanto o andar superior preserva um dos locais mais sagrados da tradição cristã, o cenáculo. É nesse recinto
simples e carregado de significado, que se acredita ter ocorrido à última ceia de Jesus com os 12 discípulos, um momento íntimo que antecedeu sua prisão e crucificação, e também onde, segundo a tradição, se reunia a primeira comunidade cristã de Jerusalém após a ressurreição de Cristo. Do alto do cenáculo, somos presenteados com uma vista panorâmica impressionante. As muralhas milenares que cercam a cidade velha desenham os contornos do templo, enquanto o fundo se ergue com imponência e serenidade. O edifício que hoje abriga a tumba de Davi tem uma história complexa e multifacetada. Originalmente uma modesta igreja bizantina, ele foi utilizado por monges franciscanos durante a Idade Média. No entanto, no século XVI, com a chegada das autoridades otomanas, os franciscanos foram expulsos do local e o espaço passou a ser disputado e reinterpretado sob diferentes perspectivas religiosas. Durante o período das Cruzadas, a construção foi restaurada e adaptada, ganhando novos elementos arquitetônicos. Atualmente, a sala do túmulo funciona como uma sinagoga, respeitando as normas de oração e separação entre homens e mulheres, conforme a tradição judaica. No entanto, o local permanece aberto e reverenciado por peregrinos das 3 grandes religiões monoteístas. Diariamente, centenas de peregrinos atravessam o pátio do antigo mosteiro franciscano em direção à sala onde se encontra o túmulo atribuído ao rei Davi. O espaço interior está dividido em 2 seções distintas de oração, uma reservada aos homens e outra reservada às mulheres, conforme os costumes tradicionais do judaísmo ortodoxo. O sarcófago atribuído a Davi está coberto por um manto azul escuro, ornamentado com instruções e inscrições em hebraico. Ali, fiéis murmuram orações, leem os salmos, muitos atribuídos ao próprio Davi, e deixam pequenos bilhetes com pedidos pessoais. O interior da tumba é simples, com estantes cheias de livros sagrados e homens de quipá inclinados sobre as páginas, imersos na leitura. A presença de judeus ultra-ortodoxos, com suas vestes tradicionais e longas barbas, reforça a sensação de estarmos em um espaço onde o tempo parece caminhar em outro ritmo. A partir dali, percorremos os arredores da antiga Raja Sion, conhecida também como Igreja Apostólica do Monte Sião. Os pátios que a cercam revelam mais camadas de histórias sagradas desta colina.
São caminhos de pedra cobertos por arcos medievais e paredes antigas, que testemunharam séculos de devoção cristã. A convivência entre diferentes tradições religiosas é um dos aspectos mais marcantes deste lugar. Judeus oram na tumba, cristãos se reúnem no cenáculo e muçulmanos também reconhecem o local como sagrado. A movimentação ali é intensa e multicultural. Artistas de todos os continentes se cruzam nos arredores estreitos e pátios do complexo, criando uma atmosfera cosmopolita. Ao final da visita, iniciamos o trajeto de retorno. Contornamos os muros do Mosteiro Franciscano de Jerusalém e novamente passando pelas mesmas ruas de imensas paredes de pedra, que à medida que nos afastamos vão ficando para trás, como sentinelas silenciosas de séculos de fé. As ruas estão ainda mais cheias de turistas, guias, moradores, todos se cruzando neste mosaico de sons, idiomas, trajes e culturas. Um detalhe curioso é a forte presença de grupos de turistas indianos e chineses, que por vezes dominam completamente o cenário com suas excursões numerosas. É quase impossível não perceber, em determinados momentos, parece que Jerusalém foi tomada por esses dois grandes grupos, tamanho o volume de visitantes dessas regiões. Encerramos então esta segunda parte do nosso passeio por Jerusalém, fazendo o caminho inverso, retornando até o portão de Sião. E a cada passo levamos conosco fragmentos desta experiência, imagens, sons e emoções que tornam esta cidade eterna um grande significado para a nossa fé. Seguimos agora em direção descendente pela Rua do Patriarcado Armênio, retornando por aquele mesmo caminho de pedras que atravessa séculos de história. O ambiente ainda preserva o silêncio típico das vielas antigas, quebrado apenas pelo som dos passos e pelas vozes baixas de peregrinos e moradores. Mais adiante, somos recebidos pelos jardins do Hatkuma Garden, um pequeno oásis de tranquilidade no meio da cidade velha, com árvores bem cuidadas, bancos de pedra e canteiros floridos, oferecendo um respiro em meio ao ritmo intenso do bairro. Caminhamos agora ao lado esquerdo, rente a uma longa muralha de pedra que pertence às instalações do Kotel Hotel, uma hospedaria voltada especialmente para visitantes religiosos, estrategicamente localizada para quem deseja explorar o coração espiritual de Jerusalém, com conforto e proximidade dos lugares sagrados. Entramos à esquerda, na estreita Hamalak Street, também conhecida como Ararat Street, uma viela de traçado antigo que serpenteia entre muros baixos e construções modestas, características marcantes da arquitetura local.
Logo no início, nos deparamos com uma escadaria íngreme, ladeada por residências simples, com portas de ferro, paredes de pedra clara e janelas discretas. Apesar da simplicidade, há algo de profundamente autêntico neste cenário. É como se cada degrau carregasse a história silenciosa das gerações que ali viveram. À medida que avançamos, notamos como o piso antigo de pedras desgastado pelo tempo e pelos passos dos moradores confere à caminhada uma textura histórica. As casas se distribuem sem grandes variações de altura, compactas e muitas delas com muros altos que impedem a visão para dentro. Esse estilo revela muito sobre a cultura local, uma sociedade mais reservada, que preza por sua privacidade. Ao contrário do que se vê em outras regiões, aqui não há varandas abertas, nem cadeiras nas calçadas, nem o burburinho típico das vizinhanças latinas. Tudo é mais contido, mais introspectivo. Esse trecho do percurso é menos visitado por turistas, o que torna ainda mais especial. Poucas pessoas circulam por aqui com câmeras ou guias na mão. De vez em quando, encontramos um ou outro visitante mais curioso, disposto a conhecer a Jerusalém menos evidente, aquela que não aparece nos cartões postais, mas que revela o cotidiano real de seus moradores. Vemos também, com certa raridade, pequenas mercearias ou lojinhas locais, que servem principalmente aos residentes do bairro. O comércio mais intenso está em outras partes da cidade velha. Aqui, o que se destaca é a vida doméstica, profunda e silenciosa. Esse momento do passeio nos oferece uma oportunidade rara de observar quase sem filtro a rotina dos judeus que vivem em Jerusalém. Ao invés de vitrines e monumentos, temos roupas estendidas nas janelas, crianças brincando nos pátios internos e mulheres discretamente passando com sacolas de compras. Há algo de profundamente educativo neste contato, uma espécie de aula viva sobre a identidade e a tradição dos judeus. À medida que seguimos em frente, percebemos que mesmo as construções mais recentes respeitam o padrão estético da cidade. As paredes continuam a ser revestidas com a típica pedra de Jerusalém, um tipo de calcário claro que sobre a luz do sol adquire tons dourados, especialmente no fim da tarde. Por isso, Jerusalém é frequentemente chamada de Cidade de Ouro ou Cidade da Luz, não apenas por sua importância espiritual, mas pela maneira como literalmente brilha ao entardecer. Conforme avançamos pela escadaria e passamos por essas vielas serenas, temos uma percepção cada vez mais clara da Jerusalém que pulsa nos grandes centros turísticos. Uma cidade que se revela em seus becos estreitos e em suas paredes que parecem respirar história, e em sua gente que vive entre a tradição milenar e os desafios da vida moderna. Essa rua termina na pequena Ararat Road, um trecho mais plano que dá acesso a uma viela ainda mais estreita, marcada por muros antigos e curvas que nos conduzem a novos caminhos. A paisagem muda sutilmente, mas a sensação permanece. Estamos imersos em uma Jerusalém silenciosa, real e quase íntima. Encerramos assim esta parte do nosso passeio, agora oficialmente dentro dos limites do bairro judaico da Cidade Velha. Aqui, cada canto nos convida a escutar com mais atenção, a caminhar com mais reverência a Jerusalém que continua a se revelar. E com ela, cada passo nos aproxima de camadas mais profundas de fé, história e identidade. Um lugar onde passado e presente se entrelaçam
e onde cada pedra parece ter uma história para contar. A sequência deste vídeo começa na St. James Street e ainda dentro do bairro judeu da Cidade Velha. Logo adiante, viramos à direita, na estreita rua Nor El Hayat, onde à direita encontramos a sede da Yeshivas Birkas HaTorah. Trata-se de um instituto de ensino rabínico, fundado em 1989 pelo rabino Shimon Green, dedicado ao estudo profundo da Torá e do Talmud, e localizada bem no centro do coração do bairro judeu. Essa yeshivá utiliza um método de ensino lógico e retórico que visa tornar o estudo talmúdico mais acessível e preciso para todos aqueles que o seguem com dedicação. Aqui, as casas melhoram um pouco com relação ao seu nível e qualidade. Aparecem pequenos prédios de 3 andares e há uma movimentação maior. Concluímos então mais esta etapa do nosso passeio, retornando quase ao mesmo ponto por onde ingressamos anteriormente, próximo ao estacionamento que fica na movimentada Rabat Street. Seguimos ainda pela Rabat Street, uma das principais vias do bairro judaico, e logo à direita encontramos o imponente Shabbat Synagogue, também conhecido como Sinagoga Shabbat Lubavitch. À medida que avançamos, percebemos um aumento na movimentação das pessoas e no comércio local. Lojas de artesanatos, mercados kasher e livrarias religiosas compõem o cenário, trazendo mais vida e ritmo à paisagem urbana. Logo adiante, à esquerda, encontramos um espaço bastante singular, um instituto, The Meaning of Life, que, embora discreto, funciona como um centro de diálogo interreligioso e espiritualidade universal. Ali, pessoas de diferentes origens se reúnem em busca de silêncio, compreensão e reconexão com o divino. Para os cristãos, esse espaço ecoa o simbolismo da própria Jerusalém, cidade santa, cenário da paixão e ressurreição de Jesus, mas também representação profética da Nova Jerusalém, como descrita no livro do Apocalipse, um lugar ideal de paz, justiça e plenitude eterna. Prosseguimos em linha reta pela Rabat Street, até o seu término, onde uma escadaria estreita nos convida a subir. No topo,
chegamos a uma espécie de mirante improvisado entre os telhados antigos da Cidade Velha. Por entre parapeitos de pedra, avistamos uma cena impressionante à nossa frente, os contornos da antiga cidade de Davi, em direção ao sul, e logo abaixo desponta a cúpula escura da mesquita de Al-Aqsa, com sua arquitetura sóbria e profunda reverência histórica. Ao lado, como se coroasse o horizonte, ergue-se o Domo da Rocha, com sua cúpula dourada reluzente sobre o sol de Jerusalém. Esse é o Monte do Templo, local sagrado para judeus, cristãos e muçulmanos. Descendo pelas escadas, seguimos agora pela Tiferet Israel Street, uma rua que carrega um nome de grande importância. Foi nesse local que se ergueu, até 1948, a majestosa Sinagoga Tiferet Israel, uma das maiores do bairro judaico, destruída durante a Guerra Árabe-Israelense por décadas, e restaram apenas ruínas e saudade. No entanto, em 2012, um amplo projeto de restauração e reconstrução vem ganhando forma com o apoio do governo de Israel. Ao final desta parte do passeio, o que permanece é um sentimento de reverência diante da cidade que renasce sobre suas cinzas, que reconstrói seus marcos com devoção e que insiste em manter viva a sua vocação espiritual. Seguimos agora para a ampla praça em frente ao Instituto do Templo, o Temple Institute, um dos centros mais emblemáticos das cidades velhas de Jerusalém. É aqui que se concentram os estudos e exposições sobre o antigo Templo de Salomão e os preparativos para uma possível reconstrução futura. À medida que contornamos essa área sagrada, seguimos pela rua Hashofar Street, localizada discretamente atrás do Instituto do Templo. Esta via estreita nos conduz ao coração pulsante do bairro judaico da Cidade Velha. A Hashofar Street é repleta de simbolismo. Seu nome remete ao shofar, antigo instrumento de sopro feito de chifre de carneiro, utilizado em solenidades judaicas como o Rosh Hashanah e a Yom Kippur. Caminhar por aqui, então, é experimentar um encontro vivo com a história, a fé e a resistência de um povo que atravessou séculos de dispersação e retorno. Na Hashofar Street, nos deparamos com colunas milenares que fazem parte de um dos trechos mais bem preservados do antigo Cardo Maximus, uma imponente via central construída pelos romanos após a destruição do Segundo Templo, no século I. À medida que caminhamos à esquerda ao longo da Hashofar Street,
o cenário se transforma em um encantador corredor de pequenas lojas repletas de identidade e significado. Aqui encontramos desde joias e objetos ritualísticos até obras de arte sacra e lembranças típicas, que carregam em cada detalhe a herança espiritual e cultural da Jerusalém antiga. As vitrines revelam não apenas produtos, mas histórias, tradições que resistiram ao templo e continuam vivas entre os moradores e peregrinos. Encerramos assim mais uma etapa da nossa jornada, retornando ao estacionamento dos moradores do bairro Tirefet. O que nos fica é a sensação de termos caminhado por séculos em apenas alguns passos, imersos na beleza, na memória e na fé que moldam a alma da cidade velha de Jerusalém. O nosso passeio continua pela Hashofar Street, partindo do estacionamento do bairro Terefet e avançando em direção à tradicional rua judaica, ainda dentro do mesmo setor da cidade velha de Jerusalém. À medida que caminhamos, torna-se evidente que esta região possui um comércio bastante ativo e bem estruturado, diferentes das ruelas mais silenciosas e residenciais que deixamos para trás. Aqui a paisagem urbana ganha mais tom, mais vida e mais dinamismo. Ao redor, observamos mercearias abastecidas com produtos típicos do dia a dia israelense, pequenas padarias com vitrines repletas de doces locais e lojas de conveniência, armarinhos cheios de tecidos coloridos e utensílios domésticos, além de joalherias que exibem em suas vitrines iluminadas peças de ouro e prata com símbolos judaicos gravados à mão. Em cada vitrine, uma história, em cada loja, uma expressão de identidade cultural do povo que habita estas ruas há gerações. Seguimos em frente e passamos novamente pelo trecho da Hashofar Street, que abriga os pilares milenares do antigo cardo romano, uma das vias mais importantes da cidade, reconstruída sob o domínio do Império Romano no século II. Esses pilares não são apenas ruínas arqueológicas, eles marcam o traçado original da cidade projetada por Adriano, após a destruição do Segundo Templo. Tocar estas colunas é tocar 2000 anos de história ainda viva. Logo à frente, nos aproximamos novamente da praça em frente ao Instituto do Templo. Este local, como já dissemos, é dedicado ao estudo e à preservação dos rituais do antigo Templo de Jerusalém. Retomando agora a entrada principal da cidade e virando à direita, contornamos novamente o edifício do Instituto. A vista ao redor revela não só a profundidade da tradição religiosa de Jerusalém, mas também o seu lado contemporâneo. Dali seguimos descendo a charmosa Tiferet Israel Street, uma ruela estreita e envolvente, marcada por construções de pedra clara e uma sequência de lojas artesanais, que parecem contar histórias em cada vitrine. Essa rua, apesar de curta, é repleta de cor e vida. No início do trajeto, o comércio se mostra mais vibrante, com pequenas lojas de lembranças, joalherias típicas e casas de câmbio, todas muito voltadas ao turismo. Os restaurantes com mesinhas ao ar livre, os aromas que saem das cozinhas e a música suave de fundo criam um ambiente acolhedor, ideal para uma pausa, um café ou simplesmente para observar o vai e vem das pessoas.
A Tiferet Israel Street nos conduz até a Praça do Culinário, um pequeno e simpático pátio que abriga cafés e restaurantes, dedicados à gastronomia judaica tradicional. Entre pratos típicos como o falafel, o shakshuka e o famoso pão chalá trançado, a culinária local ganha destaque e encanta os visitantes. Ao fundo, a silhueta serena do Monte das Oliveiras se impõe no horizonte, como uma lembrança constante do pano de fundo histórico e espiritual que envolve cada canto de Jerusalém. Após a breve descida da Tiferet Israel Street, acessamos novamente a Hashorim Street, onde tomamos uma viela, fazendo uma volta que sobe à direita, conduzindo-nos até uma pequena praça situada entre os fundos do Instituto do Templo e a sinagoga da comunidade Chabad. Essa sinagoga também abriga o Welcome Center, um centro de recepção voltado aos estudantes interessados na vivência do judaísmo ortodoxo, especialmente da tradição hassídica, ligado ao movimento de Shabbat Lubavitch. Este espaço funciona como uma espécie de embaixada espiritual, oferecendo informações e orientação religiosa, além da hospitalidade aos que desejam compreender mais profundamente os fundamentos da fé judaica. A praça, embora simples, é viva e cheia de simbolismos. Escadarias milenares emolduram o ambiente, servindo como um ponto de encontro descontraído para jovens locais. Ali é comum vê-los sentados em pequenos grupos, conversando, tomando refrigerante ou apenas observando o vai e vem da cidade. O contraste entre a antiguidade das pedras e a leveza da juventude cria uma cena cativante. Continuamos o contorno da praça, retornando ao espaço central, em frente ao Instituto do Templo. Este ponto marca um cruzamento de caminhos, ao mesmo tempo que nos remete ao passado glorioso do Templo de Jerusalém, também revela a vida cotidiana da pulsante cidade velha, com seu dinamismo, espiritualidade e senso de comunidade. Na sequência, o vídeo nos conduz ao impressionante conjunto de arcos e colunas do Cardo Máximo, a antiga via principal da Jerusalém romana, construída logo após a destruição do Segundo Templo. É por ela que seguimos agora, caminhando por um dos sítios arqueológicos mais marcantes da Cidade Velha. Entramos em uma galeria subterrânea, preservada sobre a atual Reharudim Street, bem no coração do bairro judaico. À nossa frente, pilares autênticos do século VI revelam a grandiosidade da arquitetura bizantina. No fundo da passagem, uma pintura panorâmica nos oferece uma verdadeira janela do templo, retratando como era esse local no período do Império Romano do Oriente. O Cardo Máximo foi projetado durante a reurbanização da cidade, promovida pelo imperador Adriano, por volta do ano 130 d.C., e ampliado séculos depois pelos bizantinos.
As colunas de pedra sustentavam uma cobertura que protegia os mercadores e peregrinos do sol. O piso de pedras, ainda original, nos transporta para um tempo em que a vida fervilhava entre esses corredores. A arte ao fundo nos ajuda a imaginar o cotidiano. Barracas repletas de mercadorias, vozes ecoando entre os pilares e uma Jerusalém cheia de vida e significado. A sequência que vamos iniciar é, sem dúvida, uma das mais empolgantes de toda a cidade velha de Jerusalém. Trata-se de um dos segredos mais bem guardados do bairro judaico, uma verdadeira cápsula do tempo, um corredor milenar onde o passado não é apenas lembrado, mas parece ainda respirar. Silenciosamente, entre colunas antigas, pedras gastas pelo tempo e lojas que carregam mais do que produtos, carregam história, identidade e memória viva. À medida que descemos, percebemos uma mudança súbita na atmosfera. A luz natural dá lugar a uma iluminação suave, âmbar, como se estivéssemos entrando em uma noite eterna, mesmo que ainda seja dia lá fora. As paredes de pedra, o chão de blocos romanos e a arquitetura preservada criam um ambiente que mistura o sagrado e o cotidiano, o antigo e o contemporâneo. Não há sinal de pressa aqui. Cada passo convida à contemplação. Cada detalhe merece ser olhado com atenção, como quem descobre algo pela primeira vez. É verdade que o local abriga lojas, galerias de arte, espaços turísticos e até certo ponto pode parecer apenas um centro comercial subterrâneo. Mas o que diferencia é justamente o contraste entre este comércio moderno e a profundidade espiritual que o lugar emana. Aqui, o comércio não compete com o sagrado, pelo contrário, ele se harmoniza com a herança milenar, como se os próprios romanos, bizantinos e judeus do passado tivessem preparado esse espaço para as gerações futuras. O piso sob nossos pés é o mesmo traçado na rua construída no século II, durante a reurbanização da cidade promovida pelo imperador Adriano. Neste ambiente fechado, quase silencioso, há um clima de introspecção. Mesmo com o movimento dos turistas, há uma espécie de reverência no ar. As vozes são mais baixas, os passos mais comedidos. Muitos visitantes caminham lentamente, como se estivessem procurando algo. Não necessariamente um produto, mas talvez uma sensação, de vestígio de si mesmos ou da história que os antecede. Algumas das lojas mais luxuosas estão aqui. Vitrines bem cuidadas exibem peças de arte judaica, joias em prata com inscrições em hebraico antigo, manuscritos, talites e quipás bordados com detalhes refinados. É o paraíso para aqueles que se encantam com a cultura judaica e suas expressões religiosas. Em determinadas galerias, é possível encontrar instrumentos cerimoniais como os chofares, esculpidos em chifre natural, alguns com trabalhos artísticos que os transformam em verdadeiras esculturas. Estes objetos atraem especialmente visitantes cristãos de tradição pentecostal, que veem neles símbolos de avivamento e profecia. Não é incomum, ao caminhar por estes corredores, ouvir diferentes línguas: hebraico, árabe, inglês, francês, espanhol, português, coreano, hindi e chinês. É uma verdadeira Babel de fé. Grupos de turistas se misturam em estudiosos, rabinos, sacerdotes, jovens mochileiros e famílias inteiras. É um ponto de encontro entre culturas e religiões,
onde a diversidade não gera conflito, mas enriquece o ambiente. Ao final desta jornada subterrânea, atravessamos um arco em pedra e subimos lentamente em direção à superfície. A luz natural vai voltando aos poucos, como se emergíssemos de uma viagem no tempo. Então, diante de nós, ergue-se a entrada do pátio da Igreja do Santo Sepulcro, um dos locais mais sagrados da cristandade. Saímos do coração do judaísmo histórico e entramos no epicentro da fé cristã. O contraste é simbólico, mas não antagônico. Em Jerusalém, diferentes tradições se encontram não para competir, mas para lembrar que, apesar das diferenças, todos caminhamos sobre a mesma terra sagrada. Encerramos assim esta etapa do passeio, um percurso por camadas profundas de memória, fé e humanidade, onde o passado e o presente caminham lado a lado, em silêncio, como velhos amigos que se reencontram a cada visita.